E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Sessão às 6. Meu nome é Lucas, para quem não sabe, e essa semana eu vou falar sobre os impactos do coronavírus em Hollywood 2. Esse episódio é uma atualização, é uma segunda parte do que já foi postado aqui, então se você ainda não ouviu, recomendo. Lá eu explico mais sobre a situação dos primeiros filmes que foram adiados e algumas dúvidas sobre esse assunto, para quem tiver interesse, o link vai estar aqui na descrição do episódio. Mas aqui, nessa parte 2, eu vou comentar e trazer para vocês algumas novidades da indústria cinematográfica e falar sobre os que já têm uma data de estreia confirmada. Também vou comentar sobre o que vai ser do Oscar de 2021. Então, vamos lá. Antes de começar, eu só queria dizer que, assim como na parte 1, eu dei uma boa pesquisada para poder falar sobre esses assuntos. Nada do que vai ser dito aqui é de minha autoria, então todos os sites e vídeos vão estar linkados aqui na descrição do episódio. Se alguém quiser dar uma olhada, vai estar tudo lá. Bom, eu gostaria de iniciar falando da situação atual da Disney, não só porque ela é uma companhia atuante em várias áreas do entretenimento, mas também porque é uma grande parte de Hollywood, uma parte bem importante, na verdade. A Disney está, assim como outros estúdios, perdendo bastante dinheiro diariamente por causa do coronavírus e também do isolamento em que as pessoas se encontram. Eles chegaram a um ponto em que tiveram que cortar e reduzir os salários de vários funcionários, entre eles estão o diretor executivo e até o presidente da companhia. Aí eu vi na internet uns comentários assim, tipo, mas pra que tudo isso? Como uma empresa como a Disney pode estar nessa situação, sendo que só ano passado ela faturou bilhões em filmes? Bom, por acaso, se você também pensa desse jeito, eu queria esclarecer que, apesar deles terem sim lucrado horrores em 2019, até quebrando alguns recordes, é preciso ter em mente que, por causa da pandemia, a Disney até agora já fechou todos os parques temáticos e colocou em pausa a construção de novos que estavam sendo desenvolvidos, cancelou todas as viagens dos seus cruzeiros, fechou os hotéis, parou as gravações de novos filmes e séries, ou seja, a produção de conteúdo deles foi colocada em espera, e o conteúdo que já está pronto, como por exemplo Mulan e Viúva Negra, também não podem ser lançados, porque com os cinemas fechados, eles pararam de distribuir nacional e internacionalmente. E também sem contar com lojas fechadas, a ainda recém compra da Disney por todos os direitos da Fox, que foi um processo que envolveu milhares de dólares. Enfim, é por isso que o problema é mais complexo do que só usar o dinheiro arrecadado da bilheteria do ano passado. Mas uma das únicas coisas que eles possuem ainda disponível é a nova plataforma de streaming. Para quem não sabe, ano passado a Disney lançou a sua própria Netflix, digamos assim, chamada Disney Plus, ou Disney+, como você queira dizer. Disponível só em alguns países. Infelizmente, ainda não chegou aqui no Brasil. Só que, de acordo com alguns sites, a Disney Plus só está prevista para lucrar daqui a 5 anos. Ou seja, eles mal ganham dinheiro com isso ainda. Então, esse serviço foi mais um investimento a longo prazo, já que os lucros vão, começar a aparecer só daqui a algum tempo. Então, apesar da situação não ser das melhores, como eu disse, eles já estão com planos para cortar gastos e vamos ser sinceros, apesar da crise, é muito improvável que a Disney vá falir. Na verdade, há uma forma bem lucrativa que com certeza vários estúdios já estão de olho. Mas para isso, primeiro eu tenho que falar sobre o filme Trolls Tour Mundial. Aí você me pergunta, mas o que isso tem a ver com o tema do episódio? Bom, tem muito mais do que você imagina. Recentemente, Trolls Turnê Mundial foi o primeiro filme feito para o cinema que foi lançado online para alugar, e pode até parecer besteira, mas a indústria do cinema praticamente parou para ver como ia ser a recepção do público, porque isso nunca foi feito antes. Todo mundo queria saber se as pessoas estariam dispostas a pagar o preço, que no caso $20 para alugar o filme por apenas 2 dias. E por ser um valor muito alto, muita gente tinha certeza que ninguém ia pagar. Então imagine a surpresa de todos quando nos primeiros dias de lançamento o filme arrecadou 90 milhões. Isso só nos primeiros 2 dias, se não me engano. Só para vocês terem uma noção, esse era o valor previsto na primeira semana de Mulan no cinema, que é um dos filmes mais esperados da Disney por muito
muita gente. E ver Trolls, um filme bem menos conhecido e menos aguardado, ter esse reconhecimento, ter essa recepção, chamou muita atenção dos outros estúdios, pois agora eles mesmos se perguntam se seus filmes também merecem o mesmo destino. Vai que eles também arrecadam uma quantia melhor que o esperado, como foi o caso. Eu acredito que um dos motivos desse valor ser tão alto, 90 milhões, né, deve ser devido às crianças que se encontram trancadas em casa sem nada para fazer ou simplesmente ansiosas para ver o filme. Foi uma jogada bem interessante que com certeza abriu os olhos de muitos outros estúdios. Bom, eu também queria comentar sobre a falta de lançamento de trailers, porque tirando os filmes ou séries da Netflix, que isso, meu Deus, toda semana tem um novo. Parece que a Netflix já sabia da vinda do coronavírus. Mas enfim, tirando isso, simplesmente não há trailers para filmes que ainda estão por vir. E a solução para isso é bem simples. Como ninguém sabe exatamente com precisão quando a pandemia vai acabar, ninguém quer arriscar um trailer divulgando um filme que pode ser que nem seja lançado. Deixa eu dar um exemplo. Eu tenho um filme com data marcada para setembro e eu decido lançar um trailer logo agora em abril. Primeiro que daqui para setembro muita gente nem deve lembrar mais do filme, muito menos que viu o trailer ou que o trailer saiu. E segundo, que dependendo da duração da pandemia, ele ainda pode ser adiado. Aí no fim das contas, eu vou ter divulgado o meu filme antes da hora, gastei dinheiro, porque ainda tem a questão financeira, né? E sem nem ter a certeza de que ele realmente vai ser lançado. Então eu diria que assim que as salas de cinema ao redor do mundo começarem a reabrir, só então os trailers vão começar a serem lançados, de preferência relativamente perto da sua data de lançamento. O próximo tema que eu trouxe é mais um aviso. Pela primeira vez em 50 anos, a Comic Con 2020 em San Diego não vai acontecer. Ia ocorrer entre 23 a 26 de julho. Eles tomaram a decisão justamente porque o evento reúne um aglomerado de pessoas e não tem como garantir a saúde de todo mundo durante essa pandemia. Mas convenhamos que já era de se esperar, né? Que grandes eventos como esse têm a tendência de serem adiados. É por isso que eu tô curioso para saber qual vai ser o destino da Comic Con brasileira, a CCXP. Até o momento, ainda vai acontecer e eles têm a vantagem de ter uma data ainda mais distante, no caso de 3 a 6 de dezembro. Não sei se até lá as coisas já vão ter melhorado ao ponto em que as pessoas se sintam seguras nesse tipo de evento, mas vamos aguardar. Ok, então, desde que foi lançado o primeiro episódio dos impactos do corona em Hollywood, novos filmes foram adiados e alguns já possuem uma nova data de estreia. Eu vou falar de alguns deles aqui. Eu queria começar por Scooby, o filme. Recentemente a Warner anunciou que não vai mais ser lançado no cinema. Ao invés disso, vai estar disponível para alugar ou comprar online a partir do dia 14 de maio. E olha aí como já tem estúdio aderindo à ideia de disponibilizar os seus filmes online. Vai ser a mesma faixa de preço do Trolls, $20 para alugar. Porém, a Warner ainda deu uma nova opção, $25 para comprar o filme, ou seja, para ele ser seu. Eu entendo que pra gente que não usa o dólar, quando vai converter sai um absurdo de caro, mas lá nos Estados Unidos acaba compensando bastante, porque essa é mais ou menos a faixa de preço dos ingressos de lá. Então você acaba pagando o preço de um ingresso, talvez um pouco mais, para ter um filme que ir pro cinema direto no conforto da sua casa. E vale lembrar que as famílias, por exemplo, de 4, 5, 6 pessoas pagam o mesmo preço, então acaba sendo um bom negócio. Eu pessoalmente fiquei bem chateado quando soube. Eu amo Scooby-Doo, foi praticamente a minha infância. E esse filme teria sido perfeito para assistir com os amigos pós-quarentena. Mas na medida que eu ia pensando, realmente faz sentido a Warner ter tomado essa decisão. Porque se Trolls arrecadou mais de 90 milhões, imagina o filme do Scooby-Doo, que eu acredito ser um personagem bem mais popular. Então tô torcendo aqui para que ele se dê bem. E eu provavelmente vou estar comentando esse filme quando for lançado aqui no podcast. Seguindo para Um Lugar Silencioso Parte 2, no episódio passado eu falei que foi adiado, mas não havia uma data de estreia. Bom, agora tem, do dia 20 de março para o dia 4 de setembro ainda desse ano, graças a Deus. E vai acabar caindo em um feriado americano, então vamos ver se essa escolha beneficia o filme de alguma forma.
Com Viúva Negra, mesma coisa. Lembra que eu disse que tinha chance dele pegar a data de Os Eternos? Pronto, foi exatamente isso que aconteceu. Ao invés de lançar dia 1º de maio, agora vai ser dia 6 de novembro. E por causa disso, todos os filmes futuros da Marvel estão agora uma data à frente. Por exemplo, Os Eternos, que ia ser em novembro, agora pegou a data de Shang-Chi em fevereiro. E Shang-Chi também pegou a vaga do filme seguinte e por aí vai. E recentemente a Marvel mudou algumas de suas datas dos seus futuros filmes, então atualmente está um pouco mais complexo do que o que eu acabei de explicar. Eu pensei em incluir essa nova mudança aqui no episódio, mas eu acho que ia ficar uma coisa muito mais complexa e eu ia fugir um pouco do tema. Então eu sinceramente estou pensando em gravar um episódio só para explicar as datas dos próximos filmes e as novas séries da Marvel. Enfim, é só uma ideia para o futuro. O filme Venom 2 também foi adiado e ao invés de lançar esse ano, agora só em 25 de junho de 2021. Seguindo agora para Artemis Fall, que ia ser lançado no dia 29 de maio, mas foi anunciado que iria direto para o Disney Plus dia 12 de junho. Normalmente os estúdios, antes de colocarem um filme em alguma plataforma, disponibilizam para vender ou alugar online. E só então, depois de algumas semanas, colocam em alguma plataforma digital. Então, para eles não fazerem isso aqui com Artemis Fall e colocarem direto no Disney Plus, eu diria que é por causa da péssima resposta que os fãs do livro tiveram com os trailers. Podem prestar atenção, o coitado do filme nem saiu ainda e as pessoas já estão odiando e falando mal. Então, no fim das contas, eu acho que a Disney acabou fazendo a coisa certa. Continuando com a Disney, Mulan também teve sua nova data anunciada, de 27 de março foi para 24 de julho. O filme acabou pegando a data de um outro filme também da Disney, chamado Jungle Cruise, com The Rock e Emily Blunt, que consequentemente também teve que ser adiado, para o dia 30 de julho de 2021. Ou seja, só vamos ver esse filme daqui a um ano. Mas pelo menos Mulan vai sair esse ano, um problema de cada vez. Indo agora para Mulher Maravilha, 1984, infelizmente também foi adiado. Eu tava rezando para que não fosse, mas acabou sendo. Mas já ganhou uma nova data de estreia. O que seria lançado em 4 de junho, agora vai ser dia 13 de agosto. Então vamos ficar atentos e rezar para que ele realmente seja lançado nessa data. Ok, o último tópico do episódio dessa semana é o que vai ser do Oscar 2021. Porque com as salas de cinema fechadas e os filmes adiados, como é que vai ficar isso? Como é que esse evento vai acontecer no próximo ano? Bom, como eu falei no começo do episódio, eu fiz algumas pesquisas e recentemente a academia divulgou uma declaração afirmando que uma de suas principais regras em que um filme tem que ser exibido por um determinado tempo nos cinemas de Los Angeles foi suspensa. Isso quer dizer que qualquer longa ou curta que estiver em um serviço de streaming ou à venda em alguma plataforma tem sim condições de ser indicado. Claro que tem outros requisitos para ser indicado, Mas a mudança anunciada foi essa. Outra coisa que eles também disseram que ia mudar é que na edição do próximo ano não haverá as categorias edição de som e mixagem de som. Ao invés disso, terá uma única categoria que englobe essas duas. Por fim, disseram que assim que os cinemas reabrirem oficialmente, as coisas voltarão a ser o que eram antes. Pessoal, se vocês ouviram até aqui, muito obrigado. Esses episódios dão um trabalhozinho a mais para ser feito, mas eu adoro. Espero que o que foi dito tenha sido útil de alguma forma. E comenta lá no Instagram Sessão às 6 o que você achou desse episódio, se eu esqueci alguma coisa importante ou o que vocês acham da ideia de um episódio só para tentar esclarecer a linha cronológica dos próximos filmes e séries da Marvel, enfim. Então foi isso, espero que tenham gostado. Até a próxima semana. Tchau!